tenho uma dúvida. Ok. Então vamos lá, gente. Vamos voltar para a aula. Eu fiz tudo, eu já fiz até aquela página ali, a 24. Aí Tranquilo. eu expliquei tudo, então eu não vou precisar fazer o que o senhor explicou, porque eu já expliquei tudo. Bom, aí cada caso é caso. Repetindo então, as dúvidas agora, quem ainda tiver dúvida depois que a gente finalizar, me procure no WhatsApp individualmente que eu vou explicar. Agora eu preciso voltar para a aula. Vamos lá? Bom, agora eu preciso que desliguem, por favor, os microfones para eu seguir. As dúvidas, repito, me procure no WhatsApp que eu vou tirando, sanando um por um. Tranquilo? Depois da aula, é óbvio. Então vamos lá, gente. Na última aula, só para lembrar, recapitular, a gente fez uma revisão. E nessa revisão, além de eu voltar desde lá de Mesopotâmia, voltamos e falamos sobre a teoria evolucionista, tudo aquilo ali, né? Falamos da Mesopotâmia, falamos de todas as características da Mesopotâmia. Lembramos que o Fértil Crescente e a Mesopotâmia são duas regiões diferentes, por mais que tenha uma interseção de alguns povos, no caso do Egito e no caso do povo hebreu, que fazem parte, no caso do povo hebreu, da Mesopotâmia, mas o Fértil Crescente, ele é maior do que a Mesopotâmia. E as duas são regiões, não é isso? Tudo isso a gente revisou e depois a gente voltou, eu já tinha explicado até o slide 7, a gente começou a falar um pouco de uma civilização extremamente complexa. Professor, o senhor explicou por que a gente considera o Egito uma civilização complexa, mais complexa do que as outras civilizações da Mesopotâmia? Eu também expliquei para vocês, mas vou lembrar. O Egito é considerado uma civilização mais complexa, com mais coisas a se falar do que os povos mesopotâmicos, porque o povo egípcio guardou, preservou, deixou para a posteridade, deixou para as civilizações que vieram depois mais quantidade de vestígios históricos. Então, os egípcios deixaram não só as pirâmides, não só deixaram as múmias, mas deixaram muitos documentos escritos, em que os historiadores puderam depois ter acesso a esses vestígios e conseguiram estudar com mais profundidade a civilização egípcia. Então nós falamos dos faraós, nós falamos um pouquinho das pirâmides. Lembram? Tudo isso a gente já falou dessa sociedade. Falamos da importância do rio Nilo para os egípcios, lembra? Tanto é que Heródoto, que era um grego que tinha ido na região Mesopotâmia e também passado pelo Egito, ele vai afirmar que o rio Nilo, ele é uma dádiva do Egito. Por quê? Graças à importância deste rio perante a civilização egípcia. Também falamos que um faraó, Menés, ele vai ser o divisor político de águas, né? Podemos dizer assim, o grande faraó Menés, ele vai ser o faraó que vai inaugurar, vai iniciar o chamado Império Egípcio, unificando o Alto Império e o Baixo Império. Antes do imperador Menés, a gente tinha a divisão do Egito em Alto Egito e Baixo Egito. Com o surgimento do faraó Menés, ele vai unificar os dois impérios no grande império egípcio, que a gente vai falar agora. Bom, falando de sociedade egípcia, é importante a gente falar, quando a gente fala de sociedade, da pirâmide social, que é exatamente esse slide que está colocado para vocês aí. Ele vai fazer um grande resumo de como a sociedade egípcia era dividida. Então a gente tem lá no topo da pirâmide, lá no alto da pirâmide, obviamente, né, como mais importante, vamos dizer assim, a mais importante função dentro do Egito era a função de faraó. Lembrando que o faraó, ele era o rei, ele era o principal imperador, ele era a principal força
política do Egito. Não tinha ninguém mais importante, ninguém está acima do faraó em termos de sociedade. Abaixo do faraó a gente tem os nobres, a nobreza. Quem eram esses nobres? Obviamente que a família do faraó vai estar ali considerada como alguém ligado à nobreza. Abaixo a gente vai ter os escribas. Quem eram os escribas? Eram os alfabetizados. Que sabiam ler e escrever. Isso, perfeito. Quem era alfabetizado era quem sabia ler e escrever. Quem sabia ler e escrever no Egito, ele tinha muita importância na sociedade. Tanto é que está ali, ó, representado ali na pirâmide, ele só fica abaixo dos nobres. Então, quem sabia ler e escrever eram poucas pessoas, tá, gente? Não eram muitas pessoas, não. Ele era como se fosse o maior cargo, assim, da Mesopotâmia, sem ser faraó, né? Ele era como se fosse o maior e a cargo nobreza, de profissão. ligados à família real, exatamente. Era um dos principais. Escribas vem de escrita? Vem de escrito, isso. Mas cuidado, não é só de escrita. Para você saber escrever, obviamente você também tem que saber ler. Então, por isso que eu digo, os escribas eram os alfabetizados. Quem sabia ler, escrever e fazer cálculo. Se liga, ler, escrever e fazer cálculo. Então, pergunto para vocês, um arquiteto, quem sabia fazer projeto de arquitetura no Egito, ele era considerado um escriba, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque ele precisava fazer conta. Perfeito. Para eu fazer um projeto de arquitetura, eu tenho que saber ler uma planta, escrever uma planta e ainda fazer cálculo. Então é óbvio que um arquiteto, ele tinha muita importância no Egito, porque além dele ser fazer projetos de palácio, de grandes praças, ele era considerado um escriba, perfeito. Abaixo dos escribas, obviamente, outra classe muito importante dentro do Egito eram os soldados. Por que os soldados eles eram importantes? Porque eles eram quem fazia a lei funcionar. Então, se um faraó, ele emite uma lei, ele faz uma lei, e ele manda a população obedecer aquela lei, quem não obedecia era punido através de quem? Dos soldados, que podiam ir lá e prender, né, prender e expulsar do Egito. Então, os soldados tinham muita importância dentro do Egito. Cuidado, tá, gente? Quando eu estou falando soldados aqui, eu não estou colocando dentro da hierarquia dos militares. A gente fala hoje os militares, só que no caso dos soldados no Egito, ele era um cargo civil, ele não estava necessariamente ligado a uma instância militarizada. Ele podia ser cargo civil, mas ele era um militar de carreira, ligado, obviamente, ele estava ali para cumprir. Ele tinha o papel de polícia dentro, no período de paz, dentro ali do Egito, mas também ele era um soldado em tempos de guerra, quando o Egito tinha que enfrentar estrangeiros ou povos de outras nações. Tranquilos? Então, esses soldados aqui, eu não estou colocando a hierarquia. Quando a gente fala de soldado na hierarquia militar, o mais baixo da hierarquia é o soldado. Então, vem soldado, cabo, sargento, tenente, coronel, general. Não, eu não estou... Aqui eu estou colocando soldado, generalizando toda essa carreira que estava ligado às guerras e também à polícia. Então, eu chamo de soldado todo mundo. Fechou? Só para vocês não confundirem. Artesãos era quem tinha uma habilidade manual. Então, por exemplo, um costureiro, um sapateiro, um cara que fazia vasos, né, chamado de oleiro. Oleiro era aquele que faz barros de óleo, que guarda óleo, azeite de oliva, que pega da uva e da azeitona no caso, né? Pega a azeitona e transforma em azeite, esse cara é chamado oleiro, ele também é um artesão. O cara que transforma a uva em vinho, todos esses caras que transformam, né? Pegam uma matéria-prima e transformam em um produto, ele é considerado um artesão. Então eu tô falando aqui também de uma forma geral, cuidado. Que transforma coisa. E até hoje tem gente que chama as pessoas que faz vasos,
Pode, Então. de artesãos. Perfeito. Então se liga. O que que difere? O que que tem, por exemplo, hoje na nossa sociedade? A gente tem artesãos? Tem, a gente tem costureira, aquela costureira que vai lá, reforma um vestido, faz uma calça, uma camisa, ela é uma artesã, ela é uma costureira, né? Eu tenho lá também pessoas que fazem vidros de forma manual, só que hoje a nossa sociedade contemporânea, ela já se desenvolveu nesse sentido. Hoje a gente já tem indústrias que transformam matérias-primas em produtos. Nesta época, na antiguidade, a gente não tem, obviamente, as indústrias ainda. Elas não foram criadas. Então, todos os produtos criados neste período na antiguidade é feito na mão destes artesãos. Então, toda roupa é um artesão que faz, toda arma, por exemplo, para eu calçar com ferradura um sapato, é um artesão, é o ferreiro que faz uma armadura. Então, o artesão, ele também tem muita importância na sociedade antiga e, obviamente, no Egito. Tanto é que tá ali, ó, ele fica somente abaixo dos soldados. Diga. Artesão é por causa que o artesãos, eles são tudo aquilo que fazem coisas da matéria-prima, né? Da matéria-prima feita com as mãos. Artesão, vem de arte com a mão. Artesão, junta essas duas palavras, você vai ter o artesão. Quem é o artesão? Que faz arte, ou seja, a arte é a transformação humana. Então, a arte com a mão. Um artesão é quem faz, transforma a matéria-prima em um produto feito com as suas mãos. Então, todo produto feito com as mãos do ser humano, aquele produto é um artesanato, é o produto do artesão, o artesanato. Tudo na antiguidade era feito a partir do artesão, tudo era feito de forma artesanal. Tranquilos? Fechou essa ideia? Então, por último, na base ali da pirâmide, a gente vai ter o camponês. Quem era o camponês? Obviamente, a grande maioria da sociedade egípcia, quem trabalhava no campo. Quem planta semente e colhe o produto dessa plantação é chamado de camponês. E o escravo? O escravo tinha bem pouquinho dentro do Egito, gente. O escravo era simplesmente quem era privado da sua liberdade. Ele era um objeto de alguém. Um escravo, ele é sinônimo de um objeto. O que isso quer dizer? Se eu tenho um escravo, eu posso fazer com ele o que eu quiser. Eu posso matar, eu posso vender, eu posso abandonar, eu posso dar liberdade. Eu sou dono de um escravo. Tranquilos? E esse escravo, professor, ele tem uma função dentro da sociedade egípcia? Sim, gente. Aqui que o aluno não pode confundir. Por exemplo, se um escravo, ele trabalha no campo, ele é um artesão, ou melhor, ele é um camponês? Não. Ele é um escravo que exerce a função no campo. Professor, o meu escravo, ele faz óleo, ele pega a azeitona e transforma essa azeitona em óleo. Professor? Ele é um artesão? Não. O que difere um camponês, um artesão, um soldado, um escriba de um escravo? O Todos camponês Ele ganha tem um alguma dono. coisa em troca. O camponês Oi? ganha alguma coisa em troca. Não, cuidado. Ele tem um dono. Isso, se liga. Um soldado, um escriba, um artesão, um camponês, ele é um homem livre, e ele nasceu, ele é um egípcio. Peraí, calma. Olha de novo, antes de perguntar. Vê se o que eu vou responder já não tira a sua dúvida. Qual a diferença de todas as outras classes sociais do escravo? Simples. Primeiro, ele é um egípcio, ele nasceu no Egito, logo ele é um homem livre. Ele é um homem livre. Ele não tem um dono, ele não tem nenhuma obrigação com ninguém. Ele é livre. E o escravo? O escravo, ele é um objeto, ele está preso a um dono. Se ele está preso a um dono, mesmo que ele exerça qualquer função dessas de cima, ele continua sendo um escravo. Alguma dúvida depois que eu falei isso? Eu achei. Professor, Teve uma Diga. aula ele que é eu, um objeto?
Teve uma aula que eu faltei. Ele é comparado a um objeto. Um escravo, eu posso comparar um escravo a um objeto. Em que sentido eu faço essa comparação? Na comparação que o escravo, ele é meu. Ele é meu. Do mesmo jeito, por exemplo, que eu tenho, sei lá, o meu óculos. Eu não posso fazer o que eu quiser com o meu óculos. Se eu quiser quebrar, se eu quiser jogar fora, se eu quiser dar para alguém, se eu quiser emprestar para alguém. Eu não posso fazer isso porque o óculos é um objeto meu, sim ou não? Sim. Isso. Sim, O tudo que é escravo... seu, tudo que é seu, você pode fazer o que você quiser com o que é seu. Isso. O escravo, eu estou comparando o escravo a este mesmo objeto. Se eu tenho um escravo, eu posso fazer deste escravo o que eu quiser. Matar, vender, emprestar, libertar este escravo. Tudo eu posso fazer. Por quê? Porque esse escravo, ele é meu. Agora, o escravo independe da atividade que ele fizer. Professor. Cuidado. É o único peguinha que vocês podem cair em alguma prova minha ou em outras provas, às vezes você confundir. Se eu digo que ele é um escravo, mesmo que esse escravo trabalhe no campo, esse escravo que trabalha no campo, ele é um camponês no Egito? Verdadeiro ou falso? Esse escravo Falso. trabalha no campo. Ele é Falso. um camponês? Verdadeiro ou falso? Não, Falso. não trabalha lá. Ele não é um camponês. Um escravo que faz um artesanato, ele é um artesão? Verdadeiro ou falso? Falso. Ele continua sendo escravo. Ele só tá fazendo o trabalho que foi mandado pelo seu Ô, dono. professor. Perfeito. Então vamos lá, só pra gente concluir isso aí de uma vez por todas. Quando eu disser, peraí, rapidão, só pra gente concluir isso, rapidão. Se eu digo que um egípcio que ele trabalha com artesanato, este egípcio, ele é um artesão, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Ele é um egípcio, ele é um homem livre. Ele nasceu um egípcio, então se ele é um homem livre, tudo que ele fizer, a função dele está ligado ao que ele faz, a função social. Se ele faz artesanato, ele é um artesão. Se ele trabalha no campo, ele é um camponês. Agora, Professor, se eu digo que é um escravo, se eu digo que ele é um escravo, e esse escravo, ele faz artesanato, ou ele trabalha no campo, eu posso dizer que esse escravo é um camponês ou é um artesão? Não pode. Não posso. Ele é um escravo, independentemente do que ele fizer, ele é um escravo. Fechou essa ideia? Isso é importante de vocês entenderem. Muito importante. Se vocês conseguiram entender isso aí, tá show de bola. Ah, professor, Diga. os escribas, como é que ele aprende a ler e escrever? Então, o escriba, o que vai acontecer? Essa sociedade egípcia, a gente vai ver que a grande maioria das sociedades da antiguidade, a gente diz que essas sociedades são sociedades estamentais. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se você nascer um soldado, a probabilidade do seu filho, do seu neto ser um soldado é muito grande. Cada um que nasce dentro dessa sociedade com uma função, você vai passar essa função de pai para filho. Então, se você é um camponês, você vai treinar o seu filho. Isso, é uma hereditariedade. Então, essa função social dentro do Egito, ela é passada de forma hereditária. É muito difícil um cara que é camponês se transformar um artesão. Ou um cara que é um artesão, o filho dele se tornar um soldado. Normalmente, essas sociedades, na grande maioria, eu não estou dizendo que existem exceções, mas a grande maioria funciona, as sociedades antigas, de forma estamental. Você nasceu artesão, você vai morrer artesão. A sua família vai ser família de artesão. Você vai passar de pai para filho. Você vai ensinar o seu filho a ser um artesão. O seu neto, o seu filho vai ensinar para o seu neto a ser artesão. Então, ela é uma sociedade estamental. Tirou sua dúvida? Respondi a sua pergunta? Então, tipo, se eu sou filho de um escriba, eu vou ser um escriba. Você vai ser educado, você vai aprender a ler e escrever com seu pai e você vai se tornar um escriba. Vai ter mais chance de ser um escriba. Entendi. Você tem muita chance mesmo. Assim, 99%. eu diria para você,
Eu diria para você que no Egito, 100% de probabilidade. É muito difícil, raro, mas assim, muito raro de você conseguir sair de uma classe para outra. Muito raro. Respondi, tranquilo? Posso seguir? Alguma dúvida sobre isso? Não, né? Professor, então, eu circulei os que eram os mais privilegiados e os que eram os comuns. Beleza. Os mais privilegiados é, obviamente, quem está lá acima da pirâmide. Então, eu diria assim, até os escribas, eu posso dizer que são privilegiados. Abaixo disso já está mais comum. E abaixo de, obviamente, camponês, eu diria até que não tem nenhum privilégio, muito pelo contrário. Ele só tem uma punição em ser escravo, né? Não existe nenhum privilégio em ser escravo. Apagar e escrever isso que você falou? Pode escrever. De cima para baixo, eu diria que os faraós, nobres e escribas são os mais privilegiados, e soldados, artesãos e camponês são os mais comuns, e os escravos é o menos privilegiado. Diga. Eu tenho uma dúvida, porque teve uma aula que eu faltei, numa segunda aí, que eu esqueci qual foi. Mas você mandou os meninos copiarem até que Até aqui, até o 7. Até o 7. Isso, até aqui. Tá bom. Então vamos lá, gente. Mesmo não participando da aula, eu até copiei uma boa Tranquilo, parte, e você copiar tem lá tudo. os vídeos gravados para você também acompanhar. Lembrando, até sexta-feira eu tô recebendo todos os diários. Galerinha, seguindo aqui, ó. Hoje. Tá, beleza. Seguindo, então. Vamos ver os vídeos. Beleza, gente. Eu só peço que desligue agora. Vou seguir aqui. Vamos lá. Só seguindo, então. Aqui bem tranquilo, ó. Só vou repetir aqui o que está aqui. Eu coloquei o texto para vocês não se perderem. Então vamos lá. Quem é o faraó que está lá o mais privilegiado? Bem tranquilo. Ele é o soberano, todo-poderoso, considerado um deus vivo. Opa! Essa informação é importante. Então não precisa de fazer nada não, então, professor? Não entendi. Não precisa de fazer nada, então, né, nesse daí. Bom, ele vai estar no seu resumo, né? Obviamente que você vai estar descrevendo quem é cada um dessa pirâmide social. Como assim, Deus Mas já vivo, não tá- se os outros Vou deuses tentar, eram, vou né? tentar responder agora, vou falar exatamente sobre esse ponto. Professor, como assim? Deus vivo? Exatamente, gente. O faraó, ele não era considerado simplesmente um homem. Para eu ser considerado um faraó dentro do Egito, o faraó, ele é um deus vivo. Cuidado com essa ideia aqui para vocês não confundirem com a mitologia grega nem com a mitologia romana. No caso do faraó, não é que o faraó ele é um semideus, né? Metade deus e metade homem, assim como era, por exemplo, Aquiles, assim como foi Hércules. Não é isso? Hércules era um semideus. Ele era filho de Zeus com uma mortal. No caso do faraó, não, gente. O faraó, ele era uma divindade. O que é uma divindade? É um deus que está presente na Terra. Professor, Zeus era deus do quê? Ele era deus Sol. Trovão. Ele era considerado Ra, Deus do trovão. Deus do céu. deus Sol. Deus Ok? Sol. Então, o faraó, ele era considerado um deus vivo. Que deus? O deus Ra, o deus Sol. Tranquilos? Bom, ele era objeto de culto, ou seja, as pessoas não só respeitavam o faraó como alguém que tinha o poder político dentro do Egito. Não. As pessoas também idolatravam o faraó porque ele era uma divindade. Ele era um deus. Tranquilos? Ele era considerado um deus, uma pessoa sagrada. Ele tinha autoridade absoluta. O que é isso quer dizer, professor? Que não existia nada nem ninguém acima do faraó. Porque a gente vai ver que outras civilizações que também tinham deuses, vamos lá,
os gregos, os romanos, mesmo os caras mais importantes, os senadores, os reis, os imperadores romanos e gregos, mesmo assim, os deuses dessas duas civilizações estavam acima desses reis, porque os reis e imperadores romanos e gregos não eram consideradas divindades, existiam divindades acima deles. Então, muito cuidado com isso. A gente vai ver com gregos e romanos, eles eram obrigados a dividir o poder com os sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes representavam esses deuses na terra. Então, tinha que se dividir. A gente vai ver reis, imperadores romanos, a gente vai ver monarcas gregos tendo que abaixar a cabeça para sacerdotes. Por quê? Porque eu precisava ter a bênção das divindades, dos deuses. Porque senão, por exemplo, se eu vou para uma guerra contra uma outra civilização, se o sacerdote olhasse para mim e falasse, não, eu consultei os deuses, e os deuses não autorizou essa guerra, o rei não poderia ir para a guerra. Ou seja, ele tinha que dividir o poder dele com os sacerdotes. Porque Então, as divindades eram muito importantes também. Isso, os deuses estavam acima. No caso aqui do Egito, que é o que a gente está estudando, não havia isso. Por quê? Não existia divindade acima do faraó, porque o faraó era uma divindade. Então, não existia. Ele era o poder absoluto na mão dele. Não existia nenhum. Nem o sacerdote era mais importante do que o faraó. Porque os sacerdotes, eles sabiam, eles podiam ter acesso a outras divindades, mas o faraó era a representação de Ra, a principal divindade do Egito, o deus Sol, o deus mais importante. Deu para entender esse conceito? Beleza, então olha lá. Ô, professor, eu coloquei assim lá na explicação. O faraó era o rei, considerado um deus. Perfeito. E com ele concentrava-se em si todo o poder, tanto o poder político quanto o poder espiritual. Ele, obviamente, a gente já estudou a pirâmide, ele ocupava o topo da hierarquia social e ele era filho de Amon-Ra, o deus Sol, e era a encarnação de Horus, o deus falcão. Quem era Horus? Metade homem e a metade da cabeça era a cabeça de um falcão. Tanto é que a coroa ou o capacete do faraó... Como ele enxergava? Ah, gente, obviamente que esse capacete dele imitava o capacete, imitava a cabeça de uma águia, e ali onde estavam os olhos, ele era aberto, obviamente, para o faraó estar enxergando. É uma pergunta meio, vamos dizer assim, incoerente. Vamos colocar assim para a gente não, mantermos o nível. Botar um capacete para ficar cego, ninguém merece. É só botar um pouquinho a cabeça para funcionar que você vai entender que, óbvio, aquele capacete, ela tinha uma abertura nos olhos para ele ver. Agora, peraí, só para concluir esse texto, e isso aqui é importante. No caso do Egito, a gente diz que o Egito era um governo teocrático. Tá vendo essa palavra aqui, ó? Teocrático. O que significa teocracia, gente? Alguém saberia me responder o que é uma teocracia? Sim ou não? Tá aqui a palavra, ó, teocracia. Então vamos lá. Teo, do grego, significa Deus. Cracia, ou crático, nesse caso de teocrático. Teo significa Deus, crático significa governo. Governo de Deus. Por que o Egito é considerado uma teocracia? Porque é governada pelo faraó, que é considerado Porque é governado pelo Deus? Perfeito, considerado. Ele era governado pelo faraó, e a gente acabou de ver que o faraó era considerado uma divindade. Então, o Egito é uma teocracia. Perfeito, é uma mistura de governo e religião. Pergunto para vocês, hoje, na atualidade, existe algum governo teocrático no mundo? Sim ou não? que não. Não.
Nenhum presidente é considerado um deus ou um rei, assim. Vocês não entenderam a pergunta. Vamos lá. No mundo, não estou falando no Brasil, no mundo, existe algum país teocrático no mundo hoje, na Professor, eu atualidade? acho que sim. Eu acho que não. sim, Deve professor. ter, uai, deve ter, porque tem tanto país hoje Então em vou dia. melhorar isso. Então vou melhorar. Vocês conhecem algum país teocrático na atualidade? Não. Você não conhece, não. Eu não. Não? Nope. Então eu vou informar para vocês alguns países que têm isso. Na realidade, eu vou dizer mais do que isso. Eu vou dizer o seguinte: todo mundo já ouviu falar que existem a religião muçulmana, não é isso? Que acredita em Alá e acredita no profeta Maomé. Essa religião, a gente diz que a religião é a religião islâmica. E na tradição da religião islâmica, quem governa um país islâmico é uma teocracia. Peraí, só para vocês não confundirem. Gente, quando eu tô... país. Qual? Eu acho, Professor, quando você fala islâmico, eu só lembro das Torres Gêmeas. Isso, ali foi um atentado de um grupo ligado ao Islã. Ok. Diga. Eu acho que eu sei. O Afeganistão, ele tem? O Governador? Afeganistão é islâmico. A Síria de Bashar al-Assad é Irã? uma teocracia. Irã? E eu vou te dizer uma que vocês nem imaginavam. A Rússia. A Rússia é considerada uma teocracia. Como assim, professor? A Rússia? Sim. Por que a Rússia é considerada uma teocracia? Bem simples, gente. O nosso querido Vladimir Putin, que é hoje o atual presidente da Rússia, ele também é chefe da Igreja Ortodoxa Russa. Então, se ele é o presidente e ainda ele é o chefe da igreja, se eu estou juntando tanto o governo, tanto a religião, quando eu junto esses dois, eu estou dizendo que lá existe uma teocracia. Professor, Então a eu Rússia pensava que lá era também é. Lá não é uma ditadura. Cuidado com esses conceitos. Não é uma ditadura porque lá existe o parlamento e lá existe os tribunais. Só que lá não existe a divisão de poder. O parlamento e o tribunal, os tribunais estão abaixo do governo de Vladimir Putin. Eles Sabe o que eu aceitam pensava, professor, que era tudo uma que o Vladimir ditadura? Putin. Por causa do que o Putin já está lá há muito tempo. Pois é, mas lá as instituições, a forma de governo, aceita de forma democrática esse tipo de governo que perpetua no poder. Lá, aqui, por exemplo, a nossa democracia só pode haver uma reeleição. O presidente da República só pode ficar no máximo 8 anos. No caso lá da democracia russa, ele pode se perpetuar. Lá ele já está há mais de 20 anos e ele vai poder ficar mais 12 anos. Mas tudo de forma democrática. O parlamento votou, o tribunal aceitou isso como verdadeiro. A Rainha Elizabeth, ela deve estar lá. Não confunda. Eu não quero entrar muito nessa questão. Esse assunto político, ele está lá basicamente no 8º ano. No 8º a gente vai discutir muito. Mas não confunda. Ditadura com democracia são dois conceitos que a gente vai estudar depois. Monarquia com república são duas coisas distintas. E mesmo no caso inglês ainda é uma atipicidade. Por quê? Lá é uma monarquia parlamentar, que é uma terceira forma de governo que vocês também vão conhecer no 8º ano. Não é confundam. ditadura. Não monarquia é, mesmo. eu sei. Lá é uma monarquia parlamentar. Vocês vão conhecer uma monarquia absolutista, que também não é uma ditadura. Uma monarquia absolutista é uma outra forma de governo. É muito semelhante a uma ditadura, mas não é uma ditadura. Vocês vão entender os conceitos através do tempo. Por isso que a história, às vezes, ela parece ser bastante complicada. Por quê? Porque alguns conceitos que parecem ser, elas se alteram conforme o tempo. Não cometa alguns anacronismos. O conceito, ele é bastante importante. Vamos seguir com a nossa aqui. Fazer uma pergunta, professor.
Fazer minha pergunta. Rapidão, daqui a pouquinho eu abro para as perguntas, senão eu não vou dar tempo. Eu quero finalizar esse slide de Aí é hoje. só Eu foto, queria né? só falar um negócio do faraó lá, uma pergunta besta. Faça. É porque. É só uma pergunta besta aqui pra tirar minha dúvida. Aquele Ah. negócio do faraó lá, eles têm que copiar tudo e ali na teocrática colocar a. Não, ninguém tem que copiar tudo, gente. Você vai fazer resumo. Sem O querer que sair, você entendeu? Resumo. O que você entendeu. Tá, querer então eu sair. coloco o faraó e o resumo, pode ser assim? Pode ser assim. Tá, Seguindo, Não é você copiar, arrisca o que tá escrito. resumo. Ok? É. Seguindo. De nada. Então aqui, gente, a gente vai ter... Não, cuidado, eu escutei alguém falando que aqui são fotos. Não, gente, aqui não tem foto. Cuidado com o anacronismo. A fotografia... É pintura. Isso. A fotografia só foi criada no início do século XVIII, em 1747. Aqui a gente está falando ainda em 2000 anos antes de Cristo. É óbvio que em 2000 anos antes de Cristo não existia fotografia. Se você me coloca que isso aqui é uma fotografia na prova, você errou a questão. Por que você errou a questão? Porque você está cometendo anacronismo. Não existe foto nesse período. Aqui são Eu me pinturas. confundi, professor. É que nem o Ok. negócio da Santa Ceia. É que nem o negócio da Santa Ceia. Tem gente que diz que a Santa Ceia é uma foto, mas é uma pintura. Isso, cuidado, não existe nesse período, ainda não existe a fotografia. A fotografia foi lá no século XVIII, então muito cuidado com isso aqui. Aqui são gravuras. Fotografia recente. Isso, bem recente, né? Pra gente dizer Professor, e como eles contemporaneidade. pintaram isso? Então, eles pintaram isso aqui nos pergaminhos, do mesmo jeito que a gente vai ter os escribas. Esses escribas também, eles tinham, eles também aprendiam, né, a fazer desenhos. Então, cuidado aqui. Se eu perguntar na prova para vocês quem faziam essas gravuras, eram artesãos? Tá em qual página? Ah, depois você vê lá, não se importa com isso agora não. Depois você volta lá e vê qual é a página. Tranquilos? Só se preocupa com o que eu estou explicando para você fazer o resumo. Então vamos lá, rapidão, voltando para mim. Fecha aí o microfone, rapidão. Se eu perguntar para vocês quem é que faziam os pergaminhos, aqui a gente está vendo desenhos, gravuras. Então aqui quem faziam eram os artesãos ou eram os escribas? Artesãos. Não. Eram os artesãos, verdadeiro ou falso? Opa, muito bem. Gente, o artesão não mexia com pergaminho. Só quem tinha acesso aos pergaminhos É porque eram os... não era? Isso, só quem pegava nos pergaminhos, só quem escrevia nos pergaminhos eram os escribas. E os escribas também tinham a função de ilustrar esses pergaminhos. Então, as ilustrações não eram considerado artesanato, era considerado escrita, era uma forma de passar informações. Tranquilos? Então, isso. Então eram outros... Essa parte pode pôr assim. Já que não tem nada para escrever, pode pôr tipo. Atenção, não confundir com fotos. Ok, não confundir com protos. Perfeito. Seguindo, então aqui, gente, a gente vai ter aqui ilustrações, obviamente, de como eram as roupas, de como que eram Vamos imaginar que isso aqui seria um feed do Instagram, né? Seria aqui uma foto... Estou usando como exemplo, seria um exemplo de uma rede social. Então, numa rede social, por exemplo, se você pega hoje no Instagram, no Facebook ou no WhatsApp ali, você não pode ver o passeio, como é que essas pessoas se vestiam, como é que essas pessoas, vamos chamar assim, hoje a gente tem uma coisa chamada muito de ostentação. Todo mundo sabe o que é ostentação? Dá muito chique. Esbanja dinheiro. Se você tem dinheiro e você esbanja o seu dinheiro, você compra só mais do que só. Isso, cuidado com essa história de olha só. Isso, então, se liga. Quando a gente liga ostentar
e dinheiro, a gente está trazendo para a contemporaneidade. A sociedade hoje, a sociedade mundial da atualidade, ela ostenta dinheiro. Mas a gente pode entrar neste conceito de dinheiro numa coisa mais ampla. Cuidado! No Egito, por exemplo, não existia dinheiro. Não existia dinheiro. Então, como é que a gente pode ampliar esse conceito? Desliga para mim que está dando eco aqui para mim, o microfone. Só abre quando você for perguntar alguma coisa. Então, vamos lá. Professor, como é que eu posso ampliar essa ideia de dinheiro, de ostentação? Uma palavra. Não, uma palavra. Riqueza. Gente, riqueza, ela é muito mais ampla do que, por exemplo, dinheiro. Vou dar um exemplo. Eu posso ser uma pessoa que não tenha dinheiro, mas qual é a minha riqueza? Eu tenho amigos. Então, por exemplo, eu não tenho grana, mas eu tiro foto andando de barco. Por que eu estou andando de barco ali? Eu não estou ostentando quando eu ando de barco, mas eu não tenho dinheiro para ter um barco, mas eu tenho, a riqueza que eu tenho é um amigo. Este amigo me chama para andar de barco, o barco é dele, mas eu estou no barco, eu não estou ostentando uma riqueza, sim ou não? Sim. Sim, mas eu não tenho dinheiro. Tá vendo como ligar riqueza a dinheiro, você está reduzindo riqueza. A riqueza ela é mais ampla. Tem Você gente... está sendo errado, errôneo. Isso, você está restringindo riqueza simplesmente a dinheiro. Eu vou ampliar o conceito de riqueza de novo. Imagina que você tem muito dinheiro, mas você é uma pessoa solitária. Você nunca encontrou alguém, você nunca encontrou o amor, nunca encontrou alguém para você casar, ter filhos. Você está vendo que o dinheiro ali, ele está restrito. Você tem dinheiro. Agora, você tira aquela foto em que você está numa mesa, almoçando, comida simples, mas você tem lá a sua esposa, a sua mãe, os seus filhos. Eu estou ostentando riqueza, sim ou não? Sim. Sim. Sim, você está tendo riqueza Sim, familiar. olha, Sim. a minha família é a minha riqueza. Então, o que eu estou querendo dar exemplo para vocês? Gente, cuidado com essa ideia de quando eu digo riqueza, eu simplesmente estou ligando a dinheiro. Não. Riqueza no tempo, ela pode dizer uma série de coisas. Tem épocas que o ouro, hoje tudo bem, quem tem ouro também está ligado a uma questão econômica, mas tem épocas que, por exemplo, o ouro não tem importância nenhuma, como, por exemplo, para os astecas, para os maias. Essas civilizações são índios que tinham ouro, mas o ouro para eles não era considerado uma riqueza. Era simplesmente como hoje a gente tem um pedaço de pano, uma roupa. Cuidado com este conceito de riqueza, ele é mais amplo. Agora, aqui no caso específico dos egípcios, os egípcios, sim, dá para a gente ver nesses desenhos, né, nessa arte representada aqui através de grafismo, através de desenho, que a gente tem as divisões sociais, dá para perceber muito bem. Como, Só por pelas exemplo... roupas. Opa! Só pelas vestimentas eu posso representar alguém de classes. Aqui o que eu queria com vocês, que eu queria entender. Eu consigo enxergar, lembra daquela pirâmide que tinha o faraó, os sacerdotes, os escribas, os soldados, os artesãos, os camponeses, os escravos. Eu consigo enxergar esses caras nessas fotografias aqui? Sim ou não? Sim, sim. Opa, um faraó. Se eu colocar aqui, ó, da direita para a esquerda, nessa primeira aqui, é 1, do lado dele a 2, aqui embaixo a 3 e do lado a 4. Eu tenho o faraó representado em algumas dessas desenhados aqui? Sim. Sim ou não? Aonde? Na terceira. Na terceira, nessa daqui, eu tenho o faraó? Uhum. Tem não. Tem não. A terceira é qual que você tava apontando? Então, essa daqui, ó, tá vendo? Dá pra ver De cima, no lado Tô esquerdo. vendo. na esquerda do... Aonde tá o faraó aqui? Na de baixo do lado esquerdo. Na de baixo. Isso. Peraí, deixa eu dar um zoom aqui, vamos ver se nessa daqui, ó. Lá do lado à direita de baixo. Então vamos lá, ó. Vou pegar da direita para a esquerda. Nessa primeira da Professor, direita você aqui, qual eu é? tenho o faraó.
Sim ou não? Não tem um faraó aqui. Ah, tem uns numerozinhos aqui em cima. Legal, acho que vai dar pra... Isso. Tá vendo aqui, ó? Tem o número 2 aqui, tem o número 1. Então a gente vai colocar assim, ó. 1 é essa daqui na parte superior e na parte inferior. Tá dando pra ver aqui o número 1 aqui, ó? Sim ou não? Mais ou menos. Não. Mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Opa, tá aumentando. Legal. Opa, ele só aumenta até aqui. Espera aí. Ok. Então tá aqui, ó. Tá vendo? Agora dá pra ver legal. Tá vendo o número 1 aqui em cima? Uhum. E o número 2. No número 1, eu tenho aqui o faraó. Tem como representar o faraó aqui? Não. Só a Essa mão figura presa. aqui, essa figura aqui do meio, ela é diferente? Sim ou não? Essa aqui do meio. Ela parece ser mais. Alguém importante, não é? Alguém que ostentaria dentro daquela pirâmide. Quem que vocês acham que ela poderia representar? Parece ali? a Cleópatra. É isso que eu ia falar. Opa, muito bem. E a Cleópatra, ela é uma faraó? Aham, já foi. Opa, então aqui eu posso dizer que ela representaria a Cleópatra? Pode. Legal. Porque tá parecido. E quem tá do lado dela? Parece ser o quê? A nobreza. Nobres, legal. Essa daqui, ó, bem no canto, com esse cesto na cabeça, parece ser o quê? Artesão. Escravo ou artesão? Opa, cuidado. Quase. Escravo pode ser? Pode ser também. Pode. Mas lembra que o escravo, numa representação, fica bem difícil. Mas uma coisa eu sei, eu poderia dizer com certeza aqui. Qual classe eu poderia dizer com certeza? Parece um pato na mão. Opa! E em cima da cabeça parece ser o quê? Comida? Comida? Opa! Quem é naquela classe social que vai mexer com essas comidas aí? Classe média? Vai mexer com a... Camponês. Opa, ó, os camponeses. Então aqui concordam comigo Acertei. que eu posso dizer que aqui é um camponês com certeza? Sim. Sim ou não? Legal. É, pode ser um camponês. Opa, esse cara aqui tá segurando o que na mão dele aqui? Um Uma gravo. espada. Ô, é uma espada. Uma pena? Ah, esse daí é. Não Esse é parece ser escriba. uma espada? Opa, eu acho... Parece Eu uma tô... Da pena. É, se for uma pena, tá muito grande. Tá Vai mesmo? escrever que isso aqui vai ficar longe. Vai ficar difícil pra escrever com isso aí. Eu posso dizer que eu posso dizer que é uma arma. Tá bem parecido com uma arma, não tá? Não, uma espada, parece uma espada. Tá parecendo, só tá parecendo com arma Opa, de pano. se tá parecendo uma arma ou com uma espada, eu posso dizer que qual é a classe desse cara aqui? Soldado. Soldado. Opa, legal. Vamos aqui pra baixo. Vamos ver se a gente consegue distinguir. Opa, de novo aqui, ó. Aqui eu já tô vendo quem? Ó, quem tem lá, ó. Esse daqui é um cetro. Tá vendo? Tá na mão desse cara aqui da frente. Esse cetro, você vai ver muito, muito na mão de quem? O cetro, ele é uma representação sempre de um nobre. Só que esse cetro, nesse formato aqui, você vai ver ele muito na mão, obviamente, ou de Osíris ou de Amon-Ra. Se São os tá na mão... nobres. Opa, mais do que nobre. Quem era considerado uma divindade? Faraó. Opa, então aqui tá o faraó. Outro detalhe sempre, gente, o faraó, ou a faraó, no caso, desse caso que vocês mataram a pau, que era justamente a Cleópatra, a única faraó mulher, sempre, 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 guarda isso, a professora de artes depois pode até confirmar, vocês podem perguntar para ela que ela vai confirmar, sempre, 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 a figura mais importante, quando a gente está falando de sociedade representada em um desenho, sempre, aqui não é uma exceção, aqui eu estou dizendo sempre, a pessoa mais importante da sociedade nos desenhos está representada no centro. Toda pessoa que estiver no centro do desenho é a pessoa da classe social mais importante. Ah, então se não tiver nenhum nobre, nem Isso. faraó, Se não vai tiver dar um um faraó. escriba. E perfeito. Essa sua conclusão foi perfeita. Se liga. Você olhou num desenho, vamos pegar um desenho aqui do lado. Esse desenho aqui do lado, que vai, eu acho que vai ilustrar legal o que eu tô falando.
Peraí que tá devagar, quase parando. Vamos, Se meu não tiver querido. nenhum da nobreza, aí vai pro carnaval. Isso. Essa é a ideia. Você vai aqui pro centro. Quando você chega aqui no centro, você vai falar, tem o faraó? Não, eu não tô vendo nenhum faraó aqui. Opa, mas o que que tá na mão desse cara que tá aqui no centro? É um vaso. Um vaso, tipo isso. E do lado do cara que tá do vaso? É um pergaminho. Opa! É o escriba. Opa, então tá vendo que são os dois depois do faraó e depois do sacerdote? Se eu não tô vendo aqui o faraó, opa, aqui eu não tô vendo, não me mostra nenhum faraó. Depois, tem algum sacerdote? Não, eu não tenho nenhuma representação religiosa, mas olha o que eu tô vendo aqui no centro. Não tem nenhum nobre aí. Nenhum nobre, perfeito, mas aqui eu tô vendo alguém com arma, eu tô vendo alguém com vaso e tô vendo alguém com pergaminho. Olha lá, na sequência eu tô vendo os soldados, eu tô vendo o escriba e tô vendo os artesãos. E aqui no canto, de novo, olha lá, o cara segurando aqui o que me parece ser uma pele de um animal. Então esse cara, obviamente, quem é esse cara? Um camponês. Perfeito. E esse cara aqui, ó, que tá exatamente com essa veste segurando, tá vendo na mão dele ali, ó? Aquilo ali é o símbolo de escravidão. Esse cara aqui é um escravo. Qual deles? Qual deles? Esse aqui, ó, que está entre. Esse que tá aqui no meio, entre esses dois caras. Isso. É o que tá entre... Cruz na mão. Perfeito, com essa cruz aqui no meio, aqui no final, na mão. Perfeito. Então, o que que eu vou querer de vocês? Esse aqui, ó. Esse vai ter que estar obrigatório desse jeito. Vocês vão pegar no caderno de vocês, ou para quem está imprimindo o slide, ou está colocando em foto que for editar, eu quero que vocês coloquem o nome de cada classe social representada neste desenho. Professor, eu não coloquei, mas eu vou ter que... Professor, a gente precisa copiar essa imagem? Não precisa copiar, eu preciso do texto aqui. Você aponte para mim, imagem 2, que está no centro, segurando. Então você vai descrever o que você está vendo e vai dizer para mim quem é esse cara. Então aqui na primeira, mulher que está com um cetro, uma roupa dourada, vestindo uma roupa super chique, que está no centro da imagem, eu digo que ela é faraó. Mais do que isso, um faraó mulher, e a única faraó mulher que a gente viu, que a gente estudou até agora, é a Cleópatra. Aí você descreveu. Do lado dela, vestido assim, você vai descrever cada elemento dele e vai dizer para mim qual a classe social deste desenho. Você pode, vai pondo com cada um, tipo, Isso. se tiver um faraó, você põe faraó. Isso. Professor, Diga. essa mulher aí tá na primeira imagem, parece que tá vestindo uma ave. Pode pôr por classe, professor? Tipo, quem tem a classe maior para quem tem a classe Pode. menor? Pode, legal. Aí vai ser no seu critério. Mas tá vendo que eu vejo aqui em todos os desenhos, eu vejo várias classes. Eu quero que vocês descrevam para eu entender por que você acha que esse cara, por exemplo, esse cara aqui que a gente viu, o cara tá com a cesta de comida na mão e tá com um pato na mão. Uai, quem mexe com caça e mexe com plantação, com comida, só pode ser quem? O camponês, não é isso? Então, na sua descrição, para você afirmar que esse cara é um camponês, tem que ficar claro para mim isso. Diga. Então, tem que escrever a classe de cada um que tá aí. Professor, Cada classe que tá aí de cada desenho. Isso. Então, de cada classe que tá aí. né? Professor, o Perfeito. senhor vai postar na plataforma e vai dizer até onde é para copiar? Eu vou repostar ali na plataforma. Não, então, gente, primeiro, eu já tô gravando essa aula, vou postar essa aula. A gente já tá aqui, ó, a gente tá passando por esse desenho. Vocês têm que estar acompanhando o que eu tô falando. Eu já tô seguindo adiante. Professor, Diga. Olha a pena, mostrei de novo. vou copiar. Peraí, gente, um de cada vez. Você vai falar pra deixa gente eu falar, copiar por favor. até onde... Vou. Até Quando onde terminar, a eu vou gente dizer parar. até onde. Isso. Tá. Então, Quando terminar. então, tipo, é pra pôr só até onde a gente parar, né? Não precisa Eu aviso até onde é que é. Perfeito, eu aviso. Fica tranquilo. Seguindo. Ok. Então, aqui, ó, de novo.
Diga, Professor, diga. Tô te ouvindo, pode falar. por que a Cleópatra virou uma faraó? Não entendi. Não entendi a pergunta. Repete, por favor. Por que a Porque o que do faraó? Que eu não... Tá, Cleópatra virou um faraó. repete de novo com calma. Por quê? Porque a Cleópatra virou um faraó. Virou um faraó. Porque ela era filha de um faraó e esse faraó não teve filhos homens, logo ela, hereditariamente, ela assume o trono do Egito. Ok? Mas a gente vai falar um pouquinho de Cleópatra mais na frente. Fica Professor, sossegado. agora eu posso falar aqui, por favor, rapidinho? Pode. Professor, eu posso falar rapidinho umas coisas aqui? A Fala, primeira é que... Não, Aquiles, você vai só escrever pra mim, só vai escrever. Tranquilo, não precisa falar aqui agora não. Só vai escrever lá, fechou? No seu resumo, você vai escrever e vai tirar foto. Não, deixa cada um fazer a sua. Cada um fazer a sua, Aquiles, tranquilo? Vamos lá, gente, seguindo... Isso. Nobres, então aqui eu tenho o texto. Aqui, gente, eu só está repetindo o que está lá e eu já falei naquela pirâmide. Quem eram os nobres? Proprietário de grandes lotes de terra, eles ocupavam os principais postos do exército, era a camada formada por familiares do faraó, altos funcionários do palácio e oficiais superiores do exército e chefe administrativo. Outro, vizires, esse daqui você pode desconsiderar, eu não falei e não vou falar dos vizires, não interessa pra gente. Os sacerdotes, que eram os homens Então, na cultos. parte do vizires, não precisa copiar nada. Não precisa. Os sacerdotes, que eram, obviamente, os homens ligados à religião, os homens cultos, que enriqueciam com oferendas feitas pelo povo aos deuses. Os escribas... Mas no Egito não tinha, né? Faraó, Não. Sacerdote no Egito não tinha, né? Tinha sacerdotes, a gente falou dos sacerdotes. Ele está até na pirâmide lá, falando dos sacerdotes. Os escribas, que eles eram encarregados da cobrança de impostos, ou seja, lembra que eu falei que os escribas precisavam ler, escrever e fazer cálculo? Então, obviamente, quem é que cobra impostos? É quem manja de matemática, quem sabe fazer cálculo. Não é isso? Quem consegue calcular o valor de que cada um precisa pagar. Isso. Então aqui está resumidamente quem são os escribas. Os soldados, que obviamente viviam de pagamentos pelos serviços de guerra, durante o período de guerra. Que mais? Os artesãos, que a gente também falou quem eram. Professor, os escribas pagavam impostos? Pagavam. Os escribas também pagavam impostos. Menor do que todo mundo, mas pagavam sim. Os artesãos, aqui eu estou dando exemplo do que eram os artesanatos, obviamente. Aqui eu só estou dando alguns exemplos, tá vendo? Tem o etc. Quer dizer que quem fazia produtos, transformava matéria-prima em algum produto, era chamado de artesão. E os camponeses ou felás, que são sinônimos, tá? Felás são camponeses, que era boa parte da população, era quem trabalhava, obviamente, no campo. Diga. A Yasmin não tá conseguindo entrar na aula. Bom, depois ela me procura lá. Professor, a Ana Luísa Oliveira, ela com S, ela não pode entrar em nenhuma aula, tá? Tá, não, essa daí eu já tinha recebido o recado dela. Seguindo, gente, na sociedade egípcia, a base da economia, isso aqui a gente também já discutiu, obviamente, que era a agricultura. Assim como os povos mesopotâmicos, obviamente, se eles dependiam do rio, justamente para o quê? Eles eram sociedades que dependiam... hidráulicas, porque eles dependiam, obviamente, da agricultura. Então, quais eram os principais produtos que o Egito cultivava? O trigo, a cevada, frutas, legumes, linho e algodão. Aqui, ó, era onde eu queria chegar. O linho é a matéria-prima do quê? Dos pergaminhos. Os pergaminhos eram feitos do linho, tá vendo? O pergaminho. O pergaminho era feito de linho, que é uma espécie... Até o parecido, minho linho. Isso, então é bom que vocês já
gravavam. Tá aqui de novo. Gente, quem é que faziam esses desenhos aqui? Eram os artesãos ou eram os escribas? Os escribas. Perfeito. Os escribas. Perfeito. Inclusive, os escribas também. Esse tipo de arte vai ser reproduzida quando, por exemplo, entravam nas pirâmides, a gente vai ter reprodução desses desenhos. Muitos desses desenhos que estavam nos pergaminhos também eram reproduzidas nas paredes das pirâmides, descrevendo, assim como as pinturas rupestres, essas pinturas... Então eles também desenhavam na parede? Também eram desenhadas nas pirâmides, nas paredes das pirâmides, eram reproduzidas lá. Mas aqui não são desenhos rupestres, tá bom? Aqui a gente já tem bastante tecnologia, bastante desenvolvimento nesse tipo de pintura. Não era aquelas primeiras pinturas ali da pré-história. Aqui não, a gente já está falando da pintura mais sofisticada da antiguidade. Tranquilos? Seguindo... não existiu propriamente uma religião entre os egípcios. Obviamente, a gente vai ter vários deuses, porque eles eram politeístas, mas a gente tinha especificamente, como eu falei anteriormente, aquela ideia da morte, da vida depois da morte, lembra? Então, quando a gente fala de uma religião, a religião egípcia era o politeísmo, mas foi a primeira religião politeísta que vai começar a se preocupar com após a morte. Todas as outras religiões, mesmo politeístas das Mesopotâmia e mesmo a monoteísta do povo hebreu, não tinham uma preocupação com a morte. A primeira civilização que vai ter essa preocupação vai ser o povo egípcio. Aqui, de novo, outro que a gente já discutiu, a questão da especificidade egípcias. Eles eram antropomórficos ou zoomórficos. Lembra que a gente já falou sobre isso? Antropomórficos é que é inteiro humano e zoomórficos é a mistura de humano com homem. Com animais, exatamente. Então, antropomórficos, eles tinham, os deuses tinham a expressão humana, homem. Mórficos, morfia, que tem a forma humana, mas eles também tinham a eles também acreditavam em deuses zoomórficos, que tinham a figura de metade animal, que tinha a imagem de animais. Ou ainda mistos. Como assim mistos? Aquilo que eu falei, metade animal e metade humana. Então os deuses podiam ter a forma humana, a forma de animal e ainda mistura animal e homem. Tranquilos? Seguindo, aqui eu vou dar alguns exemplos de deuses. Olha lá, o deus Ra, que é o deus Sol, o principal deus egípcio. Eu tenho Tote, deus da sabedoria, que representava a lua. Anubis, o deus dos mortos e do submundo. Bastet, que era a deusa da fertilidade. Horus, que era o deus do céu. Osíris, que era o deus da vida após a morte, e a deus das plantações, também conhecida como deus da vegetação, e a Ísis, que era a deusa do amor e da magia. Animais sagrados para esses egípcios: os gatos, a vaca, o touro, o crocodilo, o cão, o burro, o elefante, peixe, a gazela, cavalos, ibis, leões, lagartos, macacos, carneiros, aves de rapina, serpentes e pedaços de carne eram considerados sagrados. Professor, tudo, né, professor? tem bastante todos os animais. Maria. Praticamente todos, mas se liga, por que eram sagrados? Porque eram utilizados como... Peraí, gente, peraí. Quando vocês falam juntos, cuidado, quando eu tô passando informação, para não confundir a cabeça, eu tô dando a resposta aqui para vocês. Por que esse tanto de animal era considerado sagrado para os egípcios? Porque esses animais eram oferenda
para os deuses, eles utilizavam pedaços da carne ou chifre, alguma parte desses animais eram dadas como oferenda aos deuses. Por isso que era considerado sagrado. Cuidado, quando a gente for estudar, por exemplo, religiões contemporâneas aqui do Oriente, algumas religiões também têm nos animais a vaca e outros animais como sagrados. Só que, por exemplo, a religião hindu, que eram a religião hindu acredita que a vaca é sagrada, mas não é porque ela é considerada, ela é uma oferenda aos deuses. Não, ela é sagrada e esse animal, você não pode nem chegar nem perto da vaca na religião hindu. Aqui no Egito é diferente. Na religião hindu não pode comer a vaca? Não pode comer, você não pode nem encostar na vaca. A vaca, ela é sagrada para os hindus. O chifre, você não mata a vaca, você não come carne de vaca. É que nem na Índia. É a Índia. A Índia é a religião oficial da Índia, é o hinduísmo. Eles são hindus, diga. É que nem alguns lugares que eles não deixam nem chegar perto do elefante. Por exemplo, gente, todos os descendentes, né, os judeus, eles não comem carne de porco. Mas não comem carne de porco não é porque eles consideram o porco um animal sagrado. Muito pelo contrário, pela tradição hebreia, né, os judeus não comem carne de porco porque diz na palavra, né, no Torá, que é o livro sagrado deles, que todo animal que rasteja ou que chafurda é um animal sujo. Então, se esse animal é sujo, você não come a carne deste animal. E o porco então o porco para eles é sujo? Sim, e também o frango, a galinha. Eles não comem porque ela cisca para trás. Então eles só também comem não comem. Os animais então que voam, aves e os aquáticos? Isso. Peixes? Isso. Tranquilos? Então aqui, ó, o Tribunal de Osíris, aí eu tô dando alguns exemplos da questão cultural, os animais sagrados, então tá aqui, ó, tá vendo? Você tá vendo ali o porco, você tá vendo o cachorro, você tá vendo o gato. O Tribunal de Osíris é justamente o quê? Vai fazer isso e tudo. Hã? Vai ter que fazer isso e tudo. Não, só explicar isso aqui que eu tô falando. Né, os animais aqui já está no texto anterior. Aqui eu só estou dando exemplo. Aqui é um pergaminho explicando o que era. Aquilo ali como é que chama? Múmia de animal, aquilo ali? São estátuas? Estátuas de animais sagrados do Antigo Egito. Perfeito. Aqui é até estátuas dos bichos. Uhum. Aqui é uma representação do Tribunal de Osíris. Quem era Osíris? Que eu falei, se liga aqui, ó. Osíris é o deus da vida após a morte. O Tribunal de Osíris, então, era justamente para condenar o cara que era bom ou mal. Se no Tribunal de Osíris, tá vendo? Ele colocava o peso da pessoa em ouro. Se essa pessoa se abaixasse no tribunal, essa pessoa era condenada. Se subisse, essa pessoa tinha, tá vendo? Ó, o coração dela era pesado. Se o coração dessa pessoa era mais pesado que o seu peso em ouro, essa pessoa estava salva. Se era mais pesado do que a pena, ele era condenado. Então aqui era a tradição. É uma foto? Aqui é uma foto. No caso dos animais sagrados, é uma foto de sarcófagos de animais sagrados do Antigo Egípcio. Aqui é uma foto moderna, tá vendo? Ó? Aqui é uma imagem do Museu do Louvre, lá na França. Foi tirada uma foto. Já aqui não. É uma imagem do papiro de Ani. Ok? Professor, essa imagem aí do papiro, ela é o coração e o ouro do outro lado? Professor, a chamada. Vou liberar. Professor, vou colocar agora. eu tenho uma dúvida aqui, professor. Diga. Então, só para considerar.
Só para fechar então, gente, aqui é só fotografias também, mostrando aqui a questão das múmias, os sarcófagos, né? Onde as múmias dos faraós eram guardadas. E por fim aqui... professor. Isso. E daqui eu estou acrescentando a questão da escrita, que também a gente já havia falado um pouquinho. Ou seja, aqui a hieroglífica, né? Datada de 3.000 a.C. Estou chamado. Vou. Então aqui vocês já podem fazer, finalizei o Egito, não cobro mais do Egito, só para finalizar, gente. Agora como é que eu vou resolver isso tudo? O professor vai ter que A gente copiar pode tudo? copiar tudo, professor. Não copiar, gente. Vocês vão fazer um resumo de tudo que Como? eu falei até agora. Até a página 24? Até o final. Tudo. Tudo é Pode tudo. ser até Como o eu vou fazer o resumo? Como Mas ainda vai precisar copiar os slides, né? Porque eu vou botar 16, aí pode fazer até 24. Tudo. Se é o 24, é tudo, é Não, tudo. hoje eu vou ter que fazer tudo. Tudo. Terminei tudo, Vinícius. Com mais de Você vai acreditar semana que vem? Você vai fazer o resumo, Vinícius. Tudo. Tá liberado tudo para fazer até sexta-feira, gente. Não dá esse mole. O chat tá Vai resolver liberado. hoje. O chat tá liberado. Coloquem, por favor, o nome e a turma e dá o ok. E quem já colocou ok? Não liberou. Ok, agora tá liberado. Quem já colocou está liberado. Pode ir saindo também aqui. Tchau, boa tarde. Tchau. Até sexta, não Boa esqueçam. tarde, professor. Até Boa sexta. tarde. Eu quero saber como é que eu vou fazer. Tchau, professor. Isso, tudo. Eu expliquei Não. tudo. Véi, eu quero saber como que eu vou fazer isso aí, professor. Aí você me pegou. É você que tem que fazer. Você que vai ver a melhor forma. Você vai fazer o seu resumo. Vou Não é tentar. isso? professor. Tchau, boa tarde. Tchau. Tchau, professor. Tchau, boa tarde. Professor, Diga. resumindo, então, eu vou pegar o que você falou. Vou pegar o que eu entendi do que você Tchau, falou, Júlia. Ah, vou botar e vou escrever. isso, fazer o seu resumo. Se tiver alguma dúvida ou não lembrar, só se lembra que eu vou estar postando essa aula lá na plataforma para você estar revendo o que foi dito. Tranquilo? Tem que terminar isso hoje, professor? Até sexta-feira, Vitor. Até sexta-feira. Tá bom, obrigado. Tchau. De nada, boa tarde. Tchau. Pedro, alguma dúvida? Quer tirar? Eloá, alguma dúvida? Ou só deixou ligado e foi fazer outra coisa? Matheus? Pelo jeito deixou ligado e foi embora, né? Beleza, então.